negativa. E hoje eu vim falar para vocês, mostrar para vocês o quanto que é importante o autoconhecimento, gestão das suas emoções, para que realmente você se equilibre e consiga estar fazendo, passando pelos problemas, pelas dificuldades, pelas mazelas, um equilíbrio dentro das suas emoções equilibradas, com o seu mental também em ordem, certo? Muito bem, aqui é um mini currículo que eu fiz. Então eu sou terapeuta formada há 20 anos, trabalho com terapias naturais, sou escritora, faço parte da Academia Peruibense aqui de Letras, escrevo livros, tenho material para publicar, sou palestrante, participo de vivências, faço trabalhos voluntários, porque uma das minhas missões, o meu legado é realmente levar para cada um que possa querer escutar, que esteja preparado para estar escutando, o poder do autoconhecimento. E isso depende de você ter um certificado na mão, que autoconhecimento se dá a todo momento. Trabalho com gestão emocional e desenvolvimento pessoal, sou facilitadora, mas eu também sou mãe, um casalzinho, eles são meus mangazinhos. Minha menina tem 20 anos e o menino tem 19 anos. E também sou mãe de pets, né? Mas mais ainda, eu sou um ser em transformação. Um ser em plena, todos os dias buscando minha melhor versão. Por que eu faço isso? Porque os problemas param. Aparece. Quais são os problemas que vocês têm? Impaciência, ansiedade. Tenho que passar na prova, tenho que passar de ano, tenho que fazer isso, tenho um quarto para arrumar. Esses são os problemas. Né? Mas e quando vocês começam a crescer? Que escolhas vocês vão fazer? Quando vocês se deparam com escolhas, é fácil fazer escolhas? Depende. O que você vai ser quando crescer? Tem, mas a base de programação de jogos. Qual é o curso que você vai começar? Qual é o passo? Quem falou do TI? Qual é o primeiro passo? Entrar na ETEC e começar fazendo o curso de programação de jogos inicial. Muito bem. Você percebeu que a todo momento tem que fazer uma escolha? O que você vai precisar para fazer para você atingir esse objetivo? Estudar, fazer a prova na ETEC, entrar na ETEC e estudar mais. Você não passou na ETEC. E aí? Tem cursos online na internet gratuitamente. Certo? Aí você está sempre buscando uma solução. Mas vamos supor que não tenham mais curso na internet gratuito para você fazer tudo mais. Ou o peso de um profissional dentro de ETEC e de um curso que não vai te gabaritar com um certificado, né? É um peso diferente para o mercado de trabalho. Então você vai precisar fazer outras escolhas, certo? Só que muitas pessoas, quando precisam fazer escolhas, se sentem sobrecarregadas, sentem uma pressão, né, menina? E aí, como é que você faz uma melhor decisão? Sem entrar numa crise de ansiedade, sem ter um problema de despersonalização. Como é que você faz isso? Sabendo gestar sabendo gestar as suas emoções, certo? Como eu comecei minha jornada? Por que eu escolhi ser professor? Eu venho de uma época que essa profissão não existia, certo? A profissão de terapeuta mesmo não existia na década de 70. Eu sou da década de 70, certo? Na época do colégio, eu participava, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre queria uma coisa diferente, não aceitava isso é assim por assim. Então, eu estava sempre envolvida em trabalhos sociais, em coisas, até mesmo dentro da escola, às vezes com a ajuda dos professores. E eu admirava muito os meus professores, porque naquela época, o professor, ele tinha um respeito muito maior do que tem hoje, infelizmente, mas ele era aquela pessoa que era empática, que ele acolhia, que ele observava, realmente, olha essa criança aqui, ele está mais quietinho. O que será? Vou chamar para conversar.
Ele era o conselheiro, ele era o mediador, ele era o facilitador, certo? E ele é o que despertava a curiosidade, ele é que provocava para ter um senso crítico. E eu falava, nossa, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero ser. Só que não existia isso. Na minha época também, existia, meu sonho era muito então virar professora. Quando eu comecei, no finalzinho do meu 8º ano, nós tínhamos que fazer uma escolha. Ou fazíamos o técnico, que não dava base para a faculdade, ou fazíamos o ensino médio de vocês, que dava base para uma faculdade. O magistério não me dava base para a faculdade. E o que aconteceu? Eu não pude tomar a minha decisão sozinha. A minha mãe não deixou eu fazer o magistério. Eu precisei ir para o colégio, fiquei meus 3 anos estudando, para depois entrar numa faculdade só. E não existia faculdade de pedagogia. Porque quem dava base, quem formava o professor era o magistério. Frustração. O que eu fiz? Vou tentar letras. Mais próximo possível. Não fiquei 4 meses. Aquilo me desgastou demais. Eu comecei a entrar num conflito interno. Saí. Fui fazer administração. E lá na administração, 4 anos, depois do 3º ano, eu podia estar fazendo uma escolha. E eu escolhi o RH, porque ele dava como ser um treinamento. Então eu ia ser uma professora, mesmo não tendo uma sala de aula. Mas eu ia acolher os funcionários, mas eu ia fazer toda essa parte. Fala, Ana. Uma coisa, na terapia hoje existem muitas coisas para fazer terapia online, tem exercício em lugar que também dá para fazer terapia, tipo, eu vou para um lugar, Eu vou falar de todos esses lugares também, tá? O que aconteceu? Quando eu saí da faculdade, eu nem na RH fui trabalhar. Eu fui trabalhar na parte comercial. E eu ganhei dinheiro? Ganhei dinheiro. Porque eu era da parte de comércio interno e externo, vendia papel, então isso era muito bom. Porém, eu era a pessoa mais infeliz. Pense numa pessoa que já levantava e falava, Senhor, tem que trabalhar. Certo? Nós conhecemos alguns alunos assim, às vezes, né? Senhor, eu tenho que estudar. Depois reclama, né? Depois, com o casamento, aí abri um ateliê. Nesse ateliê, eu abri como se fosse uma arte-terapia hoje, porque hoje tem essa parte de arte-terapia, naquela época não tinha. Nós estamos falando dos anos 90, tá? Então, eu atendia grupos de pessoas. E conforme eles iam pintando, fazendo as coisas, o que acontecia? Ia sendo aquela papoterapia. E aí eu percebi que as pessoas se sentiam bem, ficavam, então eles não iam só para aprender a pintar, eles iam justamente para buscar uma rede de apoio, que muitas vezes nós não temos. Fala, mas eu fui uma dúvida que você falou na psicologia, pode começar com 16 anos. Para terapia, sim. Para terapia, sim. Só que eu fiquei com uma dúvida daquele jeito. O terapeuta tem que dizer o CNP, né? Aí eu queria saber se ele comete alguma coisa errada, na fisioterapia, eu vou explicar um pouquinho sobre essa parte de... Aí você é punido, né? Aí não se pode pedir o CNP e todas as coisas, né? Eu queria só entender essa parte. Eu já explico um pouquinho para você. Fala. Terapeuta e psicóloga Não, eu vou trazer aqui para vocês a diferença, porque é uma das coisas que é da minha missão, é justamente para realmente desmistificar, tirar tabu, quebrar tabus também, tá? Voltando aqui, então em 2005 eu conheci o Reiki, foi a minha primeira terapia, primeira formação terapêutica, então eu me formei como reikiana, eu formava outros reikianos, e isso foi uma divisão de águas na minha vida. Em 2009 me formei em terapia corporal, então shiatsu, amma, toda essa parte, drenagem, toda essa parte. Mas ainda eu não queria essa coisa do corpo, tira dor, mas eu queria tratar a parte mental, emocional das pessoas. Em 2010 eu me formei como terapeuta holística complementar. Diga. Eu sou formada em Reiki. Oh, uma reikiana, muito bem.
inova. Não precisa ter uma idade avançada para você se tornar uma terapeuta. Muito bem. Aqui, quando eu terminei o meu 2010, eu, como terapeuta mesmo, diversas, no meu curso, aí respondendo um amiguinho atrás, na época que eu me formei, não existia, ela não era considerada uma profissão, então ela não tem um CR, alguma coisa. Tá? Nós nos filiamos, até hoje, aos sindicatos, como o Sinatem, tem um monte deles, que é o que nos respalda. Tá? E existe a fiscalização, então o terapeuta pode agradecer ou pode afundar um pouquinho vocês, certo? Em 2013 eu falei, o quê? Vou fazer a minha pedagogia, que não é o meu sonho? Muito bem. E desde lá eu consigo trabalhar com a terapia, dando aula, ou seja, professora de terapia, certo? Fui atrás. Essa aqui é minha turminha. Lá nós tínhamos que fazer estágio mesmo. Nós não tínhamos só esse online que você faz cursinho de 16 horas. Não estou menosprezando, mas aqui nós tínhamos que colocar a mão na massa. Nós fizemos assim, estágio supervisionado. Pode passar. Muito bem, o que é ser terapeuta? Nomenclatura. Agora vamos falar um pouquinho, porque existe terapeuta holístico, complementar, alternativo, integrativo. O que é tudo isso? Vamos começar por aqui, porque é uma das desmistificação mesmo, tá? Terapeuta é tudo igual? Não, cada um tem a sua vertente, assim como o psicólogo também tem a sua vertente, assim como o médico tem a sua especialização, tá? Holístico vem de holos, significa o todo. Trabalha o ser como um todo, aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Lembrando que o espiritual nada tem a ver com a religião, e sim, você encara, você sendo ser, no meio e no todo, tá? Aqui, meditação, reiki, as terapias energéticas pode ser considerada holística, tá bom? Imagine-se uma camada de cebola. Cada um de você é uma cebola. Quando a gente parte uma cebola, não tem um miolinho e um monte de camada? Você, eu, nós somos aquele miolinho, mas eu tenho as minhas camadas. Cada camada é isso, o emocional, o mental, certo? Pode passar. Nós temos agora o integrativo. Não, errado, né? Bom, mantém o princípio do holístico, ou seja, ele vai trabalhar essa coisa das camadas, que é uma visão metafísica também, tá? Onde, por exemplo, ele não vai tratar só o pulmão, a doença do pulmão. Então, você não é só o pulmão. Você é o que está, as suas emoções, que está por trás da doença. Que é a base da medicina tradicional chinesa, que é a linha que eu trabalho. Eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, onde cada um de nós é encarado como sendo isso aqui, ó. Você não é um corpo, essa casca que está aqui. Você é um luz e tem os seus canais de energia. Então, nós tratamos isso, tá? Essa é a visão da metafísica e da medicina tradicional chinesa. Pode passar. Complementar. Complementa os tratamentos tradicionais. Então, assim, eu vou abordar a medicina, ou seja, cada órgão, cada víscera tem um elemento e tem uma emoção, mas eu também posso trabalhar com outras técnicas, inclusive em parceria com os médicos tradicionais. Acupuntura, chinesa, certo? Temos a alternativa. A alternativa, ela veio, o próprio nome fala, é uma alternativa da medicina alopática. Então, ela não aceita outra medicina. Então, por exemplo, se você vai tratar uma doença, você não vai tratar junto com medicamentosa. Você vai tratar só com chás, com ervas. Então, o princípio da alternativa é essa, tá? Formação. Aqui eu vou responder a coleguinha de lá. Isso. Eu trouxe para vocês a diferença do que é um psiquiatra, do que é um psicólogo, um psicanalista e um terapeuta.
Um psicanalista pode ser terapeuta? Pode. Um médico pode ser terapeuta? Pode. Certo? Mas existem suas referências, certo? E um dos problemas da parte não legal da nossa profissão é justamente que todo mundo coloca isso dentro do mesmo balaio. Então isso desqualifica o profissional terapeuta. O psicanalista, ele vai seguir muito, não só ele, né, mas muita parte do Freud. Ele aborda, eles são mais uma escutativa. Ele não vai te mostrar técnicas, não vai fazer uma provocação para você virar sua chavinha. Ele vai te escutar, certo? Ele não prescreve medicação. E a formação pode ser psicóloga ou outras áreas. Por exemplo, eu estou fazendo pedagoga, certo? Graduada. Eu estou fazendo pós em psicanálise. Tá? Isso pode acontecer. Vou te passar, por favor. Psicólogo utiliza técnicas, ou seja, ele não vai ficar só na parte de escutativa, ele vai aplicar testes, ele vai realmente conversar, às vezes vai provocar, tem alguns psicólogos que já fazem isso, tá? Tem que ter graduação em psicologia. Então ele precisa estar formado, fazer lá os seus 4 anos, tá? Ele também não prescreve medicamentos. E pode trabalhar em diversas áreas, como clínica, escola, empresa, hospital. Próximo, psiquiatra. Psiquiatra, ele é médico. Ele vai fazer a faculdade de medicina psiquiátrica. Ele pode pesquisar medicamento, ele das Ritalina e todos os outros remédios que precisa, tá? Ele estudou a biologia do cérebro. Então, ele é focado na parte de como funciona o seu cérebro. Então, todos os transtornos e tudo mais, ele é mais do que gabaritado para estar fazendo isso, certo? E a formação dele em medicina. Vamos para o terapeuta? Nós somos profissionais dedicados à promoção da saúde mental, emocional, física. Nós olhamos cada uma pessoa que tem, vamos lá, isso aqui tem todo mundo tivesse depressão. Cada pessoa tem uma depressão diferente. Ela veio de um lugar diferente. Então eu não vou passar o mesmo medicamento, por exemplo, se eu fosse um psiquiatra, igual para todo mundo. Eu vou ver qual é o seu problema, de onde veio a sua depressão, qual é o seu problema, de onde, vocês são parecidos. É gêmeo? Ah, ué, está tudo bem demais? Então assim, isso é um olhar do terapeuta, tá? Terapeuta, ele prescreve, mas ele prescreve florais, ele prescreve fito, ele trabalha com as coisas naturais, certo? Mas não deixa passar só por isso, ele não para por aí, tá? Ele vai realmente ao fundo, tá? E realmente você seja equilibrado por um todo. Pode. Nós incentivamos o crescimento pessoal. O que significa isso? Cada um tem uma demanda dentro de casa. Cada um sabe os desafios que tem, independente da idade. Porque os desafios de uma criança de 8 anos, não é que ela tem 8 anos, ela não vai ter. Ela vai ter. Ela vai se sentir pressionada, ela vai se sentir. O de 15 anos também. E se as pessoas tiverem a mesma idade? O que tem? A mesma idade? Vai acontecer isso? Não, gente, ó, mesmo sendo gêmeos, tá? A demanda dele é diferente dessa aqui. Não é a mesma coisa. Cada pessoa é uma pessoa diferente, sente diferente. Vamos supor que os dois presenciaram, sei lá, que o gatinho sofreu um acidente. Ai, estou sendo prática, desculpa. Mas cada um dentro de si vai sentir de uma maneira. Um deles pode ser muito mais empata. Então aquilo vai doer a alma dele. Ele vai reagir de uma maneira. O outro pode ficar nervoso, explosivo. Ou seja, um pode implodir e o outro pode explodir. Então eu tenho que saber lidar com cada um deles, com as particularidades de cada um deles, tá? Aqui as formações que falaram aqui. Cursos livres. É que nem essas PICs, né? Que melhora para dentro do SUS. Existe, por exemplo, oral. Não tem faculdade ainda para isso. Então, um curso livre, ele é aceito. Reiki.
curso livre ESC, graduação, já temos aí cursos realmente que formam um terapeuta. O meu curso, mesmo saindo como curso livre, por ter uma carga horária de mais de 1.200 horas, eu já entro como graduação. Pode ser especialização. Então, por exemplo, eu sou um psicólogo e eu vou fazer uma especialização de acupuntura, por exemplo, auriculocultura. Certo? E temos as pós-graduações também. Um profissional de terapia, ao contrário do que dizem por aí, a gente estuda muito, 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 muito. Posso parar aqui, meu irmão? A gente estuda muito. O que é isso aqui? A automassagem. Desde criança pode estar aprendendo. Que é a autoterapia, que eu falei para vocês. Saber pontos onde vai aliviar dor, onde vai te acalmar numa prova que realmente está mais tempo na matéria, que eu não consigo. Medicina tradicional chinesa, tá bom? Metafísica vai ensinar para as pessoas, vai ter esse conhecimento do que cada coisa acontece. Por exemplo, um resfriado, o que é uma pneumonia, qual é a linha que você tem que olhar, qual o problema que você vai olhar para resolver. Todo mundo precisa de um psicólogo? Todo mundo precisa fazer terapia. Eu faço terapia. Eu tenho 20 anos de formação. Eu não abro mão da minha saúde mental. Eu faço terapia, não porque eu tenho algum transtorno, mas eu faço terapia para me preparar para quando as mazelas que acontecem. Porque perder o emprego acontece de um dia para o outro. Não entrar, perder uma prova e você não entra, vai fazer o Enem, você não entra numa coisa. Para você saber como que você vai lidar com a situação. Exato. Então a terapia eu não busco só quando eu estou em crise. E cada profissão, como eu mostrei para você, vai ter uma ênfase. Então você precisa também, terapeuta, você precisa ter apatia, precisa ter aquele olhar, você olha para a pessoa e fala, não, eu confio, eu vou fazer com ele. Entendeu? Vicky, da sua parte, se quiser encerrar em 5 minutos, deixa que a gente abre uns 10 minutos para perguntas. Levanta um pouquinho, por favor. Vamos passar então da parte. Pode passar. Os desafios, então, justamente o que eu falei, descredibilização e visão irreal, certo? É realmente as pessoas acharem que só procuro terapia quando eu preciso, né? Ou achar que porque não tem uma certificação ou um órgão que realmente está ali, que é coisas de outro planeta, que não tem valia, tá? Esse é um desafio da nossa profissão. Desvalorização dos profissionais de saúde. Alguns profissionais de saúde não aconselham estar fazendo junto uma acupuntura, não aconselham estar tomando algum fitoterápico, porque não acredita, tem uma mentalidade um pouco mais simplista. Tá? Pode passar. Tabus, né? E estigmas, como eu falei para vocês, né? De que realmente o terapeuta é uma pessoa que está ali só para aconselhar. Na verdade, a terapia ela não vai falar para você o que você tem que fazer, mas ela vai a todo momento estar te dando ferramentas para que você consiga fazer a melhor decisão. O que eu faço? Vamos pensar junto? Então, vou te mostrar outros lados da moeda, tá? As recompensas são infinitas, porque você já ajudando um colega já se sente muito feliz. Imagine você realmente fazendo diferença, deixando um legado, escrevendo para próximas gerações. Então, assim, o ajudar o próximo é muito gratificante. Eu não mudo a vida de cada um, eu não sou responsável por fazer mudança na vida de ninguém, mas eu sou uma ferramenta para que cada pessoa que me procure consiga fazer a sua virada de chave. E é muito legal quando você também vê que a pessoa consegue gestar suas emoções. Não entra mais numa crise de ansiedade, não sai da realidade. Então, assim, isso é muito importante, é muito gratificante. Então, não tem idade, como já falei no comecinho, né? A formação pode ser curso livres ou uma formação como biblioteca ultimamente. Terapia é uma ferramenta essencial, todo mundo deveria fazer, buscar. Acontece o quê? Você tem que saber gestar a sua raiva. Você não pode implodir isso. A raiva ela não é ruim. É isso que a gente tem que entender.
nada é ruim. O egoísmo não é ruim quando ele vem com amor próprio. Botar um limite de não faça isso, porque está me machucando. Poder verbalizar e trazer a sua essência, a sua expressão é muito importante. A raiva nada mais é que você não conseguiu expressar de uma maneira mais tranquila, ou não está sendo ouvida. Então isso vem a raiva. E aí você vê na explosão. E a explosão não é contigo, né? Você viu o vulcão? O vulcão não vem só com uma coisinha bem light. Ele vem fazendo aquele estabelece. Então uma explosão de raiva é isso. Tá? É saber lidar com... Não está ouvindo, não está sendo ouvido. Sua expressão não está sendo levada em consideração. Pode passar agora. Então, eu ia levar várias coisas. Ia várias coisas para cima. Como você levar várias coisas para cima? Outra atividade que eu já fiz, quando uma coisa em cima, essa coisa vai funcionar para cima. Sim, porque ele não vai sair calminho, né? E você já fez 5 perguntas, agora são as próximas. Então, quando tem essas crises e tal, é bom fazer teatro, essas coisas, sabe? Pra saber lidar com os sentimentos, dentro dessa parte. Ó, dança é muito bom para você saber se expressar se você não consegue. Escreva, rabisque, ponha para fora. Não pode deixar para dentro do seu adoecer. Vai te dar crise, vai te dar algum transtorno, por exemplo. Porque a coisa não acontece de um dia para o outro, né? Tá? Então, assim, teatro para você realmente poder vencer uma timidez é muito legal. Tá? Isso é muito legal. O que mais? Vamos lá. Tem um momento de perguntas. Terapia é um presente para você. Você vai começar a entender você. Por que eu estou tendo uma dor no estômago? Por que meu coração está acelerando? Isso é meu? Será que isso eu estou me deixando envolver com as coisas do meio? Eu tenho uma pergunta. Tá. O que você teria para dizer para eles que seria um atalho de uma coisa que eles vão descobrir mais tarde que eles poderiam descobrir hoje? Assim? Eu acho não, com certeza. Se você parar e começar a prestar atenção no que está dentro da sua essência, quem é você de verdade, aceitar as suas partes não tão legais, porque também faz parte, ela também é você. Eu tenho as minhas partes de luz, tenho a minha parte sombra. Tem a minha parte que é legal, mas tem a minha parte que também não é legal. Quanto mais cedo você olhar, né, fielmente para aquilo que você é e se aceitar, você vai quebrar muitas coisas no meio do caminho. Não espere chegar com 30 anos para perceber que você podia ter feito isso com a idade que vocês estão. Isso não depende. Como ele falou, tem terapia online? Tem valores sociais? Tem os gratuitos? Eu acredito que também tenha. Eu sou uma das pessoas que às vezes eu abro terapia gratuita. Como eu falei, eu atendo moradores de rua, eu atendo pessoas assim. Porque a minha missão é levar realmente conhecimento, é dar ferramentas para que cada um faça a sua transformação. Isso é muito importante. Trabalhe com as suas emoções. Aprenda a lidar com a sua frustração. Você não precisa, a raiva ela é muito boa porque ela vai te impulsionar para você tomar ação. Então a raiva ela não é ruim, ela precisa ser direcionada. E o terapeuta ele caminha junto com as pessoas justamente para isso. Certo? Respondi a sua pergunta. Nem todo psicólogo é terapeuta. Tem suas vertentes, tá? Perguntas? Ok. Uma pergunta muito inteligente. Desinteligente. Você joga? O quê? Você joga? Joga? Joga o quê? Joguinho de videogame, essas coisas? Então, na verdade, eu gostaria muito, mas eu não sei muito tempo. Porque assim, eu estou escrevendo livro, fazendo palestra, trabalhando, não tenho muito tempo para jogar. Mas, presta atenção, tá? Mas, muitos jogos são relaxantes. Ó, presta atenção, isso aqui é muito importante. Olha lá, pessoal. Todo mundo bate muito na tecla de joguinho ser muito ruim, isso, aquilo outro. Se você fica o dia inteiro, sim. Mas muitos jogos, não aqueles que matam e vira sangue para todo lado, tá bom? Estamos falando de jogos que, inclusive, estimulam o raciocínio. Ajudam a relaxar num dia que você está muito tenso. Alguns jogos também fazem isso. Então, lembra que eu falei? Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado não tão positivo. Jogo não é negativo, desde que você saiba usar. Quem mais fez pergunta? Ali. Você, terapeuta, faz testes de transtorno?
sou analista comportamental. Você o quê? Imperativo. Tem como você está trabalhando isso, né? O que é o imperatividade? O que é você ser imperativo? Ah, gente, assim, outra coisa. Hoje está dando muita gente dando autodiagnóstico, né? Vamos tomar cuidado com isso, porque nem sempre que eu estou na minha agitação eu sou um TDAH. Nem sei porque eu não tenho uma parte da emoção muito aflorada, eu sou um autista. O profissional precisa fazer o teste. E aí fazer um laudo. Esse povo que faz esse teste de internet e se autotitula é um desserviço. Eu desculpa, só assim, tá? O que mais? Ali. Normalmente quando eu tô bravo, eu pego no limite no Call of Duty, quando eu tiro, então, ó, o princípio até que é legal, é você realmente desopilar a sua raiva. Porém, você está transferindo a sua raiva para uma coisa que já estimula o ódio. Então, eu não falei que é errado, tá bom? Porque assim, cada um vai ter o seu avaliador. Eu estou aqui para ditar a regra. Mas o fato de você já estar com raiva, você pegar uma arma na mão, de brincadeira, de videogame, mas você está ali, né? Isso está estimulando uma parte sua mais, não perdi a palavra, mas mais animavalesca, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais agressiva, um pouco mais neandertal da vida, sabe? Então isso pode ser que pode vir a te deixar uma pessoa, um adulto, que mete a mão na cara de todo mundo daqui a pouco. Está no trânsito, eu vou sair batendo no todo mundo. Não quer dizer que você vai. Então, estou falando. Então, precisa só dosar. Se você gosta e tudo mais, mas faz alguma atividade que também te traga para uma outra realidade. Porque aí tudo na vida é um equilíbrio. Eu preciso fazer equilíbrio, tá? Tá. Qual que é a diferença de Fisioterapeuta. Ok? Não é isso? Fisioterapeuta vai te ajudar com a parte de lesão e tudo mais, né? O psicólogo, o psicólogo vai, aquilo lá atrás que eu falei, né? O psicólogo vai para a parte mental, tá bom? Comportamental e emocional. Ali. Como conviver com uma pessoa com TDAH? Converse com ela, qual a necessidade dela? Espera só um pouquinho, minha linda, é assim, vamos conversar, você tá too much, vamos dar uma conversa. Sabe, já aprenderam a falar sobre comunicação não violenta? Comunicação não violenta, o que é? É você poder expressar o que não está legal para você de uma maneira que você não agrida o outro. Então você fala assim, para, sabe expressando. É óbvio que vai gerar um estresse aí maior. Mas se você falar assim, olha, eu entendo que você tem essa necessidade, porém, isso está me causando uma ansiedade. E eu posso estar desenvolvendo uma crise de ansiedade. Então vamos achar um equilíbrio. Então, minha dica é conversa, gente. Conversa não violenta, não acuse. Mostre para outra pessoa, porque assim, se a outra pessoa não quiser entender o que você está sentindo, aí você vai para alguém que possa estar mediando, né? O que eu preciso fazer quando eu tenho ansiedade? Primeiro, respirar. Silêncio, pessoal, por favor. Segundo, você precisa entender de onde vem a sua ansiedade. Por que você está ansioso? Porque a ansiedade, ela pode vir, por exemplo, eu vou fazer uma prova, então eu fico ansioso. Vou fazer uma apresentação na frente de todo mundo, eu vou ficar uma ansiedade. Mas ela pode vir, por exemplo, de eu quero tanto me expressar, quero tanto ser quem eu sou, e eu não consigo. Eu vou ter que fingir ser uma coisa que eu não sou, para pertencer a grupos, para ficar do jeito que minha mãe e meu pai quer. Então a sua ansiedade precisa entender a raiz dela. Porque depressão tem um tipo de depressão. 90% da população é depressiva, gente. População, não é só Brasil. População. Os 10% é porque está dentro lá de um monge, está fora da realidade, está lá só orando. Então eles não são depressivos. Mas o resto é ansiedade. Também não tem um tipo só de ansiedade. Ah, não, tá bom.
alguma coisa aqui e me dá crise, já falo com você, me dá uma crise de choro, por exemplo, ou para não explodir, o que eu posso estar fazendo? Respiração. Como que é uma respiração, gente? Existe uma respiração profunda que a gente fala, que é assim, você inspira pelo nariz forte, segura 2 segundos e solta o corpo. Pode fazer agora para você sentir. Solta o que no físico. Solta o corpo. Você fazendo isso 3 vezes, a sua musculatura, ela vai entender que, opa, ela já trocou o que está sentindo. Vamos lá. Se eu estou muito tenso, presta atenção aqui, ó. Se eu estou muito tenso, eu estou com a musculatura mais retesada. Quando eu faço, então nem percebo que eu estou naquela tensão. Quando eu faço esse tipo de respiração e eu estou mexendo com ela, eu já mudei o meu corpo. O seu cérebro voltou para o presente. E aí eu consigo. No caso de uma crise de choro, não prenda o choro. Choro é um mecanismo de defesa. É tirar de dentro de você alguma emoção, algum sentimento que está em desacordo com você. Chore, mas quando você não consegue respirar, lembre, respiração. Faça 3 vezes essa respiração profunda, entendeu? Põe a mão na barriguinha, quando você respira, sinta ela inchar, segura um pouquinho e mude. Volte o seu pensamento para... Parece coisa boba, gente, mas são técnicas tão bobinhas, mas que isso te dá um alívio. Testem, não precisa acreditar no que eu estou falando. Só faz o teste. Tem ali... Só mais 3 minutos. Tem ele e tem ela. Para encerrar, brevemente, tá, gente? Então, Menininho. o que você acha sobre ouvir música? Tem mais tipos de música. Sim. Então, o que você acha sobre ouvir música quando está sendo determinadas emoções, como por exemplo, raiva, Eu tenho uma terapia que a gente vai trabalhando as emoções através da música. Então tem música que eu ponho para justamente provocar os meus alunos com choro, uma melancolia, para trabalhar essa parte. Tem música que eu coloco para justamente estimular a raiva, para ele gritar e trazer e socar o vento. Então a música vai muito no seu momento de a sua emoção. É muito bom. Quando você está com raiva, eu falo, troca. Sempre lembra que eu falei dos equilíbrios? Está muito depressivo? Coloca, não sei se vocês escutam, mas coloca alguma música que para você é uma música que você fala, que te dá aquela felicidade. Independente do gênero, porque cada gosto musical. Respondi? Você quando você faz tatuagem, falam que você vira a sua psiqueira. Você é verdade. Ou se faz tatuagem, faz o quê? Liga a psiqueira da pessoa. Não sei, eu tenho 3, 4 tatuagens. E eu posso falar para você que não tem nada de blindado. O que acontece lembra que eu mostrei para vocês que nós temos os canais de energia? Canal de energia? Então o que acontece? Você pode estar bloqueando um dos pontos. Então, por exemplo, se você for fazer uma acupuntura, o ponto que está aqui, ele pode estar um pouco mais denso ou está soltando muita energia. Isso sim, o que já é comprovado, tá, gente? Em física quântica, fotoquímica, mostra toda essa parte energética já. Piercing e esses alargadores de orelha. Eu trabalho com orelha, auriculopuntura. Aqui tem muito ponto. Esses alargadores, eles vão tirando todos os pontos. Então, dá problema de vista mais pra frente, dá problema de garganta, dá um certo problema. Então, sim, mas tem fundamento, é ciência, não é coisa de gente... O que você pode fazer quando você está triste fora dessa música? O que eu posso fazer quando eu tô triste? Tipo, você está muito triste, mas você quer sair daquela tristeza. Tá. Além de colocar uma música, por exemplo, ou fazer uma atividade que te dá prazer, para você fazer essa troca, você pode escrever sobre a sua tristeza. Porque lembra, pensamento e emoção é muito flutuante. Então, se você escrever, você trouxe ela para outra terra, vamos dizer assim, para a matéria. E aí depois você queima, por exemplo. Então, mas tira de você a tristeza. Então, escrever é uma ótima fonte de tirar as emoções. É ruim quando você está com vontade de chorar, mas você guarda esse choro. Sim, sim. É muito ruim segurar choro, segurar emoção. Como eu falei, a raiva ela é positiva, mas você precisa trabalhar. O choro é o seu mecanismo de defesa. Alguma coisa está acontecendo, você não consegue falar, ou você não foi feita uma pressão para você fazer uma coisa que você não queria, né? Ou uma dor sua. Então, assim, chore. O melhor lugar para chorar,
Banheiro. Tomando banho. Porque você sai com o olho vermelho, você tem desculpa do shampoo. Um minuto. Pessoal, as perguntas vão ficar para depois, ali você vai encerrar. Eu vou só responder essa aqui rapidinho, que é importante mesmo. O que eu faço para manter os pensamentos? Quando eu estou fazendo alguma coisa, vem aqui esse pensamento: eu não sou capaz, eu não posso. O que eu faço com esse pensamento? Mas existe a possibilidade de dominar o pensamento? Sim. O pensamento não domina você, você que domina o pensamento. Como que eu faço isso? Faz uma pergunta para o seu cérebro. Quando vier essa pergunta, fala assim: será que está chovendo? Coisas bobas, gente. Parecem coisas muito infantil, mas são nessas pequeninas coisas que você volta para o presente. E aí você questiona ele: por que, se eu sei a matéria? Por que, Sabina? Eu sei sim que você não valida esse pensamento. Porque se você validar o pensamento, aí você consegue. Mas não porque você tem capacidade, é porque você está validando aquilo que você faz. Passa, por favor, mais um. Só passa mais um. Só vai encerrar, gente. Eu vou deixar. Se vocês tiverem pergunta, manda para o professor. Quero deixar uma mensagem para você. A melhor profissão é aquela que se faz com o seu coração vibrar. Dinheiro é muito bom, mas se você ganha dinheiro e não está feliz, está meio que gastando com tarjados, ou com remédios, ou com outra coisa, não vale a pena, certo? Deixe seu coração vibrar. Gratidão, gente.